Fala pessoal, tudo bem? Sou o Romulo Oliveira, estamos começando aqui o terceiro episódio do GreatCast e como sempre a gente inicia com as informações gerais para vocês relembrarem. Então o GreatCast é um podcast produzido e com curadoria da Great Group. A ideia é a gente trazer executivos aqui para falar da vida, falar dos acertos, falar dos erros, de uma forma bem transparente para que todo mundo possa identificar e trocar essas informações aí entre vocês. O podcast, ele é mensal e você encontra ele no Spotify e no YouTube do Great Group. Então, se você vê algum corte em qualquer outra rede social, vê o episódio completo, acha que faz sentido, dá o like, se inscreve no canal e manda para algum amigo que você acha que faz sentido a mensagem. Tá certo? Vamos começar. Vou passar a palavra aqui para o Júlio Amorim, que é o nosso co-host aqui do podcast. Júlio, bem-vindo. Vou te passar a palavra para você apresentar nossos convidados, como de costume. Muito legal. Obrigado você que está aqui conosco. Ao vivo, o horário que você estiver assistindo. Aliás, a tecnologia permite hoje, né, que a gente tenha essa mobilidade sem tempo, né? Mas é muito legal, porque quando a gente se colocou nesse propósito de trazer executivos, como você falou, empresários, a gente sempre pensou nessa ideia de agregar e construir valor, né? E assim, o que está acontecendo no podcast que eu tenho visto é que a gente está numa régua de realmente assim se manter isso e, como diz, puxar a régua para cima, né? E eu tenho certeza que você que está nos assistindo, que já viu outros conteúdos, que vai ver os futuros, vai, como o Romulo falou, vai fazer sentido não só para você, mas para as outras pessoas, porque aqui a gente debate o que não deu certo, né? A gente gosta de entender nas histórias das pessoas de sucesso quais foram as questões que estavam ali na frente que escorregaram, quais são as questões que às vezes não tá no livro. Aliás, é outra questão, né? Sim. Que a gente acabou não colocando, mas é importante, né? Muito do que a gente fala aqui, às vezes você não encontra na literatura. Porque são histórias de vida de pessoas que fizeram a diferença, né? E que de forma servidora estão aqui para entregar um pouquinho de toda essa história de forma assim muito generosa. E aí, diante disso, nós temos dois ícones hoje, né, fazendo parte com a gente. Hélder Azevedo, que é uma pessoa que na história da educação do empreendedorismo brasileiro tem cuidado das empresas. Quando a gente fala das empresas familiares, aliás, todas as empresas em geral começam na família, né? E isso é uma coisa muito interessante, porque o livro dele, a história dele, tudo que ele tem feito tá nesse caminho. Então o Hélder vai poder, assim, compartilhar um pouquinho com a gente, né, Hélder, de todo esse sucesso, tudo isso que você tem feito e transformado a vida das pessoas, das empresas, dos empresários, das famílias, né? E isso vai decorrer também aqui, com certeza, dentro de uma dinâmica que a gente possa também aprender, né, um pouco com você. E temos a Lúcia, né, a Lúcia Rison, que tem, na história da educação brasileira, ela é uma pessoa assim, que ela não se conforma com mais ou menos, é uma pessoa que vê na tecnologia a solução para ter uma educação diferenciada, que tem muito e tudo a ver com o nosso podcast, que vê na sua liderança hoje a capacidade de querer fazer uma educação diferente, não baseada só em indicadores, porque indicadores a gente tem para poder utilizar, mas em humanização, para que a gente veja aquele aluno de verdade ali ser transformado e caminhar para um Brasil diferente que a gente precisa, né? E a educação é uma grande oportunidade de fazer isso, e ela tem feito isso, né? Uma empresa que é referência na área de educação, a NetBuild, e ela vai poder também contar um pouquinho das histórias, dos desafios, dos escorregões, dos acertos. Então, muito bem-vindo. Com muito assim orgulho ter vocês aqui, gratidão. Muito obrigado. De vocês assim de forma generosa entregar o tempo de vocês a vocês aqui que estão nos assistindo. Eu tenho certeza que nós também vamos sair muito melhor desse debate aqui. Então, não tem ordem. Lúcia, Hélder, por onde começar? As mulheres na frente, Hélder? Então, Lúcia, por uma questão de cortesia que não morre. Vamos lá. Ladies first. Ladies. Olha as ladies aí na frente. Sempre, né? Defendendo a bandeira aí da inclusão da mulher em tudo.
Bom dia, né? É um prazer estar com vocês e poder partilhar um pouquinho da minha história, né? Da história NetBuild, né? Que me deixa, assim, muito orgulhosa de todo esse caminho que eu trilhei. E estou trilhando aí em busca de transformação de pessoas, de ética, valores, né? Um conceito diferente de lidar com empresas, não só visando meta, dinheiro. Então, assim, conciliar tudo isso, né, num processo diferenciado e que dá para ser muito feliz, né? Fazendo bem, fazendo a coisa certa e seguindo esse caminho aí que possa sempre dar oportunidade e transformar realmente vidas. Muito bem. Bom, tá vendo como eu acertei? Acertou. Eu falei pra você, ó. Se prepara aí que hoje o negócio vai esquentar. Helder. Não, em primeiro lugar, muito obrigado por lembrar do meu nome, né, por essa nossa relação. Estou obviamente muito feliz e até com frio da barriga, apesar de já ter 61 anos de idade, ser palestrante inclusive internacional e tudo, mas toda vez que a gente está na frente de câmera de uma plateia presencial ou remota, dá o friozinho na barriga, porque a gente quer transmitir o melhor para você. Isso é legal, porque tanto a Lúcia como você já traz um pouco da realidade, né, da prática. Ela falando dessa ideia que o capitalismo, nós vivemos num sistema capitalista, mas que por trás dessa cortina tem um ser humano, e esse ser humano pode ter escolhas para fazer coisa diferente. Então ela já colocou. E o Helder já traz uma questão de um problema de cara, ó. Sou palestrante internacional, mas estou aqui com um negócio aqui, mais ou menos. E é assim onde às vezes a gente escorrega numa carreira de palestrante, tá com o microfone, com gente, né? Eu até digo o seguinte, que talvez, Helder, não sei se você tem essa visibilidade, mas quando a gente deixa de ter esse sentimento é onde a gente acaba errando, né? Porque a gente não cuida de coisas que esse medinho gostoso, que não é o limitante, ele faz a gente cuidar, né? Se o microfone tá funcionando, claro, se o que eu tô ali preparado para fazer, eu tô de acordo. Mas essa é um ponto que você já trouxe, que eu acho, de repente você tá aqui querendo ouvir um palestrante, alguém de sucesso, ele já tá trazendo uma boa dica, né? Então isso não é um problema, sentir essa questão ali, que de repente pode ser um desarranjo, tem alguns que estão até uma dorzinha de barriga, né? Mas que é importante, na verdade. É o sentimento de expectativa, em inglês o famoso anticipation, né? E assim, na minha infância, meu esporte infantil foi a natação. E que é um esporte maravilhoso, mas ele tem duas características talvez não tão positivas, né? Uma é construtiva, a outra menos. Um que é um esporte individual. Eu acho que faz parte, tem esporte individual e coletivo, mas no desenvolvimento de um jovem, né, o esporte coletivo ajuda essa sociabilização, criação de liderança, compartilhar de liderança, dividir liderança, transferir, né, a liderança ao longo de uma partida de futebol, vôlei, o que quer que seja. Mas a natação tem isso, mas o que eu quero falar é da anticipation, porque numa prova de natação, né, o que acontece? Quando chega a tua série que você vai nadar, começa, próxima série, 200 metros, peito. Aí já começa a dar né, aquele friozinho na barriga. Agora, raia 1, raia 3, Helder de Azevedo. Aí você já vai andando. Tá. Aí alinhou todo mundo, toma ansiedade, né? Ansiedade subindo. E aí começa, aos seus lugares, né? Aí o preparo e o tiro, né? O alarme e tal. Cara, esses 2 segundos que o cara fala aos seus lugares é uma descarga de adrenalina que culmina no tiro, né? Então o cara dá o tiro que você sai igual um doido, digamos assim, por mais preparado que seja, você começa com aquela descarga que um atleta, digamos assim, profissional, bem treinado, tem que saber administrar essa adrenalina. Porque senão ele arranca igual um louco, numa metade da piscina ele tá morto. Então, aí já tem um aprendizado de entender o seguinte, como é que você descarrega essa energia vital. Sim. E o legal desse ponto é que independente do preparo, né? Você pode ficar se preparando, que nem aproveitando essa época de Olimpíadas, né? O pessoal fica 4 anos se preparando
E vai chegar na hora da estreia, cara, tô super nervoso. Já participou de várias, já foi campeão, mas sempre tem isso, né? Acho que independente do preparo, acho que precisa ter também, né? Você precisa ter ainda esse friozinho na barriga pra fazer algo. E se me permite só completar, até falando de Olimpíada, o Carlos Alcaraz fazendo dupla com o Rafael Nadal, você viu o que ele falou recentemente? Ele falou assim, sabe como é que vai ser meu na dupla? Eu vou ficar calado. É o Nadal que vai liderar. Porque o Carlos Alcaraz, que é o atual número 1, número 2, ele tá ali no topo aí, é brilhante, vai ter uma carreira fabulosa. Esse aí é o cara que sabe, já teve aqui e é com ele que eu vou aprender. Então, mesmo no topo, você tem que ter humildade. E você vê que... Isso é pra vida, pros negócios, é pra tudo, né? Você vê que... É isso que eu falo assim, você tem que observar tudo. E sempre é aprendizado. Você está falando da natação, mas você leva para o teu negócio, você leva para a vida. Então, todos os pontos que você observar, sempre tem uma estratégia, né, que você pode acolher como boa para você e seguir em qualquer... A natação brasileira agora, né, protagonizou na pessoa do Cachorrão um choro compulsivo, porque ele chegou em quinto, né, e ele estava muito confiante, preparado para trazer uma medalha. E quando eu vi aquilo, eu me lembrei muito do meu filho, quando ele competia, porque todas as vezes que ele não sentia como o Cachorrão sentiu, eu ficava preocupado. Porque tinha derrotas que eu via eles às vezes frios, os meus dois, né? Você sentia ele, e tinha derrotas que ele tava, como o Cachorrão deu exemplo, cara, sentindo muito aquilo, né? Então eu aprendi com aquela cena, com a derrota naquele cenário lá atrás, com a minha infância, que o Cachorrão me trouxe isso agora recentemente, nessa derrota lá na natação, que quando você perde e você tá sentindo aquela derrota, você tá no aprendizado. E você tá se entregando de uma forma assim total, porque você tá se expondo para entender que tudo bem, tem um cara melhor que você ali, mas aquilo para você significou muito, não ficou irrelevante. O perder não foi simplesmente chegar lá depois de sei lá quantos anos que o cara treinou e passou. É o que você falou, que a Lúcia tá trazendo. Então, eu gosto muito da ideia da derrota e do aprendizado, porque me mostra assim, todas as vezes que eu perco para alguém vamos falar de negócio, de repente um projeto, um contrato, alguma coisa, é que pode ali naquela derrota você perceber que tem alguém que está fazendo algo melhor que você. Sim. Olha que oportunidade, porque tem muitas pessoas que nesse momento, que é um problema, é uma derrota, não sei o que é disso que nós falamos aqui, o cara olha e fala assim, mas aí sempre o cara faz isso, não sei o que, ele acha sempre uma muleta. Sim. Ele nunca está no aprendizado. Então eu vejo assim de uma grandeza, né, quando você tem a oportunidade de aprender em qualquer situação, né, e isso trouxe recentemente agora em Paris esse momento que me conectou com uma história do passado. Quando eu vi os meus filhos ali, isso me trouxe. Falando disso, a gente está falando, né, eu falo que o aprendizado está na alegria e na tristeza. E recentemente campeã que eu fui do campeonato de pôquer, né, do Ladies, do BSOP, o brasileiro, o mais importante que tem, uma das etapas. Então eu, né, com a minha postura de embaixadora de pôquer, tá sempre, né, certinho como eu saltei, eu pulei, né, soltei um palavrão, Lúcia! Eu falei, não, calma, eu tô extravasando aqui a minha alegria. Então, assim, você sai, você tem que comemorar, você tem que vibrar. E quando eu posto alguma coisa assim, eu falo, é possível você se reinventar o tempo inteiro. Eu tô novo, eu tô velho, Não! Você tem que focar no que você realmente tem de determinação e o que você quer alcançar. Então, alcançar isso agora, para mim, foi uma prova de que é possível. Então, você não pode nunca deixar de sonhar, né? Então, sonhou e tem que buscar. Vocês sabiam disso? Você sabia que nós tínhamos uma campeã brasileira? Sim, sabendo hoje. De pôquer aqui na mesa? Olha só, você sabia, Helder? Olha que... Soube minutos antes da gente começar. Que informação, né? Mas parabéns. A Lúcia, você estando com a gente até o final, você vai perceber que acho que um dos grandes aprendizados que eu tenho tido
na relação próxima com a empresa que ela lidera, com os negócios que ela põe a mão, é essa capacidade de competir, se entregar para ser o melhor, né? Mesmo que esteja fora, de repente, inicialmente, de uma coisa que você não dominava, porque eu acompanhei desde o começo, então o que parecia ser uma aventura inicial se tornou uma coisa assim efetiva, né, para chegar na glória aí de ser campeã das ladies nacional, né? Como chama? É BSOP, assim que fala? BSOP. BSOP. Brazilian Series of Fala Poker. exatamente assim, BSOP. BSOP, esse é o Intermillions, né? É uma etapa do BSOP. E isso que você falou, eu cito muito no meu livro, porque a diferença de qualquer profissional é aquele que continua estudando, estuda. Quando eu tive esse propósito de lidar com o poker, eu chegava, olhava aquela mesa final, é lá que eu quero estar, gente, é lá. Se você na tua empresa quer estar em que posição, se você quer estar na vida em que lugar no seu trabalho, vamos estudar. Fui fazer vários cursos, recentemente comprei outro curso. Então, assim, a diferença de qualquer profissional, né, é aquele que continua estudando, aquele que continua buscando, né, a melhorar em todos os setores. E o que eu falo assim, eu sou também embaixadora do RPSOP, que é uma versão de uma liga de pôquer do interior do estado de São Paulo, de São José do Rio Preto. E quem foi campeã lá do evento do Ladies foi uma senhora uma senhora também. Então eu fiquei muito feliz por ela, porque está se reinventando. E é possível esse sonho, né? Então, em qualquer área, se é lazer, se é trabalho, né? Se é estudante, não importa. Você tem que ser focado e buscar, estudar, né? Buscar o melhor conteúdo para que você possa aprimorar e chegar onde você quer estar. E hoje, dentro desse contexto de novas profissões, né? Que a gente tá... O poker é uma nova profissão, né? Assim, eu vejo o meu filho bem formado em algumas universidades, com experiência fora também, mas ele hoje, a profissão dele é poker. Ele joga poker profissionalmente num dos grupos aí, né? Dos times que são referências, né? E isso é outro paradigma, né? A gente anteriormente entendia algumas questões como jogo. Hoje não, hoje tá mudando, né? É uma coisa que Mudou, tem, tá muito ainda, você vai jogar, você tá viciado, você vai perder fazenda, bom, vai perder fazenda quem? Não tem nada a ver. O que eu admiro do poker hoje como gestora, que eu acho que tudo tem que ter gestão, e é extremamente um grupo organizado quando faz isso. O que eles são baseados? Em estudo, técnica. Perfeito. Cara, eu fico, às vezes, eu ouvi uma discussão sobre uma mão, é uma hora falando sobre aquelas possibilidades. Então tem muita técnica, muito estudo, sabe, muita gente competente demais. Eu tive recentemente também estudando numa parte, que eu até mostrei numa reunião de conselho, sobre um tema sobre a possibilidade, né, na empresa de você usar aquele elemento que eu aprendi no poker. Então, o poker, ele me traz além um network fantástico, pessoas incríveis estão lá. Então, ele é muito mais que um jogo. Hoje eu falo que é um dos segmentos assim que mais está crescendo no país, né, fala, porque é citado como jogo, então, mas sempre aquela questão muito pesada que o jogo traz. Mas para quem realmente quer estudar e ver, o poker é uma possibilidade incrível. Então, estão pessoas muito competentes, pessoas com ótimas posições, né, no mercado empreendedor, tá? Estão no poker. Então, porque é uma faculdade diferenciada. Você não joga poker aleatório, que nem você aperta um botão de uma maquininha. É verdade. Ele é liberado porque ele é um jogo de estratégia. E é o que me fascina. É um jogo de estratégia. Importante. É o que fascina. É uma maratona, né? É uma maratona. Estrategista, fala aí. Não, Diga aí. eu queria, na verdade, fazer uma pergunta para a Lúcia. Eu posso fazer? claro. Fica à vontade. Então, assim... Aqui a gente, o protocolo... O compromisso é com acerto. Então, olha só, na verdade a pergunta não é tanto de estratégia, a gente pode voltar a falar de estratégia, Lúcia, mas o que eu queria te perguntar é o seguinte.
Você falou que uma senhora venceu o campeonato, etc, etc. Você sabe de alguma estatística que relaciona o conhecimento ou praticar um jogo como o pôquer de atrasar a demência? E por que eu estou lhe fazendo essa pergunta? Porque nós estamos vivendo mais. Sim. Né? A saúde humana vem evoluindo enormemente e a gente está vivendo mais. O contraponto é que a demência está cada vez mais presente, porque não tem como estar. Então, é o motivo da pergunta. Eu tenho visto direto esse tipo de informação, que o pôquer atrasa, quem joga pôquer não tem demência. Isso interessante, né? é sinapses cognitivas trabalhando em prol... Novas sinapses. Novas sinapses. Eu ouço isso direto na internet. Eu não posso afirmar, nem fui à tarde parecer, mas é uma das coisas que a gente mais ouve. Você joga pouco, você não vai ter demência. Está relacionado isso a, por exemplo, aquela ideia... Eu falava isso muito para minha mãe, quando ela assim, ficou mais dentro de casa. Quando meu pai se aposentou, também falava muito isso para eles, né? Falava assim, um conceito da cabeça parada, sem essa questão de algum tipo de movimento de qualquer natureza, né? Seja fazer um esporte, ou praticar alguma coisa, ou assistir um filme, né? Me preocupava muito. Então, acho que estava muito relacionado a essa ideia de você não deixar sua mente ela ali parada, né? Exatamente. Você que gosta muito desses dados, né? Não, com certeza. Eu acho que a questão dessa qualidade de vida, né? Enfim, é que, assim, a gente tem um ciclo, né? A gente nasce dependente, se desenvolve, se torna independente e declina e a vida acaba. Não tem como, né? E o ideal, me parece, o que a frase é meio razoável aqui de entender, é que a gente, digamos assim, morra por igual, né? Mas com a vida, o que eu digo morrer por igual? É o músculo piorar, é o osso piorar, é o cérebro piorar, as emoções, entendeu? Os sentidos piorar, e aí, como se fosse acabar a pilha, né? Digamos assim, certo? E parar e tal. Mas como a gente tem vivido mais, e de certa forma, e aí a gente pode até fazer alguns paralelos com o negócio, setorizadamente, o coração tá bem, aí a perna não tá, aí ajusta não sei o que e tal. Então fica aquelas coisas meio setorizadas. E aí essa demência vem, né? E aí ela é implacável, né? Então é nesse sentido que eu acho que veio a pergunta, né? Mas eu acho assim, a gente tem que ir no negócio, né? Tentando puxar um pouquinho para um ambiente mais aqui, no negócio eu acho que é necessária essa visão do todo, né? É necessário uma visão, vamos falando do jogo poker, que é um jogo de estratégia, né? É um jogo de estratégia porque é um jogo longo. Não é uma mão que define o jogo. Eu não sei jogar pôquer. Viu? Mas é exatamente Mas já isso sei mesmo. que se eu chegar num lugar, se eu estiver sentada na mesa, eu não vou sentar nessa mesa, não, que eu vou... mas enfim, mas assim, isso eu já sei. Então é importante conhecer a gente também precisa saber os não. Eu acho que a brincadeira aqui, Conhecer os concorrentes. Não, conhecer os concorrentes e conhecer o seguinte, a batalha que não vale a pena nem lutar. Então, se você tá aqui, tá a mão tá com ela, eu já vou dropar, perco aquela ficha lá e vou para outra mesa. Porque, entendeu? Assim, é importante. Então, assim, o jogo, me corrija se eu estiver errado, mas o jogo, ele não morre numa mão. Não. Vão ter mãos, assim, que você precisa, né, ou ganhar, ou criar uma situação para o outro perder, eu não sei. Eu não sei a dinâmica e tal. Ou seja, mas você tem que olhar, em primeiro lugar, o todo. Ou você tem que olhar o endgame, né, como se fala em inglês. Qual é o que você quer lá na ponta? Sabe, o que você quer lá na ponta? Eu quero ser a última a sair da mesa? Ser a campeã e tal. Como é que eu chego lá? E aí é uma série de etapas que tem um conjunto de pedacinhos que vão fazer você ganhar ou não, né? E eu vejo muitas frases sobre sorte, etc, etc. E uma que para mim é a melhor definição, e vocês podem obviamente contrapor, eu digo assim, você falou de educação permanente. Sorte é quando o preparo encontra oportunidade. Estudar dá sorte. Exatamente. Por que estudar dá sorte? Porque você está preparado para os trens que estão passando. Exato. Eu preciso pegar esse gancho agora dos dois para você. Olha só, o que eles falaram agora aqui de muita riqueza. Se você
entende que em determinados momentos, seja lá o que você está fazendo, não deu bom, coisa deu ruim, não é aquilo que você esperava, você escorregou, que é o que a gente fala aqui. Uma das coisas que passou aqui agora de muita fortaleza é você se aprofundar. Então, os diferentes passam por essa ideia de que tem ali um conhecimento a mais. Então, eu acho que uma grande dica aqui que eles estão trazendo com muita generosidade é isso, né? E aí brincando com essa ideia de que muitos dizem dos que têm sucesso, como vocês têm, que na verdade o que aconteceu foi exatamente a brincadeira da sorte. E a sorte, como eles estão trazendo, é perda de sono, dedicação de tempo, estudo e muitas coisas que estão intrínsecos por volta disso. E aí eu queria trazer o meu mediador, né, que ele acaba trazendo aqui a nosso podcast dentro desse processo todo para que a gente encaminhe. Qual é o próximo passo do que você está vendo aqui do nosso... Porque tá tão rico, né? Você viu que a gente, do conteúdo, a gente tá assim num debate assim profundo e incrível. Falamos já de liderança, nós já falamos de várias questões aqui. Mas, e aí? Não, eu queria pegar um gancho, acho que foi muito legal que, né, você falou de poker, você comentou de natação, e tudo faz total sentido quando a gente fala de mundo corporativo, né? Voltando anos atrás, vou perguntar pra Lúcia. Você tinha essa visão que você tem hoje? Obviamente que mudou. Mas quando você começou a pensar em empreender, desde que você começou a sua carreira, você tinha essa visão que você falou, puxa, eu quero chegar lá? Ou isso foi acontecendo naturalmente? Como é que você começou a desenvolver esse lugar onde você chegou hoje? Olha, eu vou falar uma verdade aqui, viu, moçada? Quando você começa um negócio, você não tem nem ideia. Você está fazendo naquele momento, né? Eu não estava preparada para nada disso. Ao longo que vai passando os dias, o que você vai desenvolvendo, aí você começa a se planejar e a pensar diferente. Eu sempre fui empreendedor, o negócio era... Queria um negócio e ir para cima, né? E muito competitiva. Mas no começo a gente erra demais. Um dos grandes erros, né? Que hoje eu falo em todas as entrevistas ou lugares que você vai fazer uma palestra, é planejamento, gente. Hoje... Para você sobreviver, você tem que ter gestão em todos os pontos. E quando a gente começa, a gente só é alegria, né? Alegria, pancada e no amadorismo. Mas isso me fez ficar cada vez mais forte. Aprendemos, como nós falamos aqui, na alegria e na tristeza. E depois você realmente cria um foco, né? Você tem que ter foco no que você vai fazer. E aí você vai arrumando, né? Pessoas, né, com melhor conhecimento no teu setor para te auxiliar nessa jornada aí. Então, a gente erra muito quando a gente começa. Então, hoje, né, com essa internet muito rica, né, com muitas pessoas dando bons conselhos, hoje a gente, antes de começar o negócio, a gente deveria realmente estudar e ver a melhor forma de seguir, para errar menos. Muito bom. E você, Helder, quando estava com 10 anos, já falava de planejamento e estratégia? Ou você foi entendendo na prática que isso era necessário? Não, como é que foi? Nem tanto, mas quando eu era ainda garoto, talvez na mesma época ali dessa coisa da natação que eu comentei, 10, 12, 13 anos, eu dizia para meus amigos, né, falei para minha esposa, com quem eu estou casado há 37 anos e tal, que eu pretendia viver até os 119 anos. Olha, 119. Imagina, um garoto com 13, 14 anos falava um negócio desse. Aí as pessoas perguntam, mas por quê? Em primeiro lugar, a minha geração é a geração que, quando chegava na adolescência, o objetivo era dirigir carro e ter acesso a um carro. Precisava ter um carro. Podia ser até do pai e tal, mas tinha que ter um carro, porque senão você não era ninguém e tal. Então, aí meus amigos queriam fazer 18 anos. Eu falava, não, 18 não, eu quero fazer 19. Porque o 18 eu pego a carteira, aprendo, porque, né? E tal, não é ter o carro lá e não saber dirigir, né? E fazer besteira, etc, etc. Pagar mico, como se fala popularmente, né? E tal. Então 19 é a idade que você fala, eu tenho 19 anos, já passei a barreira do 18, tenho a minha carteira, uso um carro, tenho um carro, não sei, tal. Então começou, olha que troço meio doido, né? De criança e tal. Mas veja que eu tinha uma visão lá com 12, 13 anos, de 7 anos, né, que tinha que acontecer naqueles 7 anos para eu chegar no 19 do jeito que eu me imaginava com 19,
e depois um moonshot, lá do OKR, né? Do Objectives and Key Results, que era chegar a 119, claro, lúcido, não quero chegar lá a um vegetal, certo? Então, assim, note que assim, essa característica de olhar sempre 5, 7, 10 anos, na verdade eu sempre tive. De verdade. De verdade. Eu sempre tive. Eu coragem. E assim, e aí por que acontece? Quando você diz assim, quando eu tiver, eu quero ter 19, porque eu quero ter um carro, eu digo, mas como é que eu vou ter um carro, como é que eu vou dirigir, como é que eu vou seguir? Que meios que precisam ser construídos. Você já fazia o smart, velho. Exatamente. Então, assim, eu acho que assim, na brincadeira, ou na seriedade, ou na dinâmica da vida, a gente acaba levantando. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né, já que a gente está falando também de negócios aqui, em soluções. Eu até ouvi isso de um especialista em fortunas, o Gustavo Tavares, que ele disse assim, olha, para todo problema, quase sempre existe uma solução rápida e fácil, quase sempre errada. Tá? Entendeu? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com soluções e necessidades de curto prazo para elas não sacrificarem o longo prazo. Vou falar mais 30 segundos aqui nesse assunto para contar uma história que não tem nada a ver, digamos assim, diretamente com o negócio. Teve uma época que eu me envolvi com a produção de biodiesel. Uma época que eu fiz um MBA em sustentabilidade. E aí tem a Jatropa, a famosa mamona. Sabe a mamona que a gente brincava na infância lá, de estilingue e tal, que é uma fonte fabulosa para um óleo lá que é fácil criar o biodiesel, tal. Muito bem. E a Jatropa tem uma vantagem maluca em relação a qualquer outra planta para isso, que ela precisa de muito pouca água. Ela dá na areia e tal. E aí, pô, vamos plantar lá assim, em Moçambique, em lugares com desertos e tal, até porque também é uma forragem, esfria o solo, papapá. O Brasil tentou ajudar, a Embrapa tentou ajudar, não sei se foi exatamente Moçambique, mas algum país ali do leste da África e tal, e mandou tipo assim, um container ou um graneleiro lá de sementes de Jatropa, certo? Para plantar. Tiraram, porque a necessidade da fome era tanta que as pessoas consumiam a Jatropa ao invés de plantá-la. E a Jatropa não pelada, não tal, ela tem um veneno. Então causou um problema de saúde pública. Então, assim, é claro que, imagina, fome, ninguém merece. Ninguém merece. Sim. Nem animais merecem passar fome, muito menos o ser humano. Ninguém merece. E a fome não dá para esperar. Eu entendo isso. Mas perceba que, assim, que entre... E eles falam, a gente fez outras diferenças, de levar soja. A Embrapa desenvolveu sementes de soja para crescer em áreas desérticas e tal. Você manda a semente, eles comem. Literalmente. Não dá para esperar 6 meses. Não dá para esperar 6 meses. Então, o problema do curto prazo assassina o longo prazo. Eu acho que é esse que é o ponto que eu queria trazer. Não, interessante, né? Porque trazendo a pergunta bem foi provocativa e acabou trazendo questões onde a Lúcia abre o coração para dizer que no início ela foi fazendo, né? O Helder traz essa visão do longo prazo, mas da ideia do curto prazo para que a gente possa ter uma melhor qualidade. E isso acho que traz o primeiro ponto, além do conteúdo do nosso pod, que é a liderança, né? Porque no final dessas histórias, o que aconteceu? Eles, como líderes, tomaram decisões para que os negócios que eles estavam envolvidos chegassem na maturidade que chegaram hoje. Então, eles acabaram liderando esse processo, sim, mesmo sem, às vezes, conhecimento, ferramenta adequada, e que a vida foi ensinando. Aliás, meu pai sempre falava isso, né? Qual a melhor universidade? É a universidade da vida. Ele me trazia isso como... Tanto é que a gente hoje pensa muito nisso, né? Que os métodos são muito importantes. Eu sou um cara que acho que se não tiver método, eu acho confuso. Não, eu preciso ter método. Mas sem a prática, acho que fica uma coisa muito acadêmica. E a academia é importante, mas a prática precisa dar o tom. Sim. E por que eu estou trazendo esse tema? Porque eu queria saber
eu acho que o que vocês falaram foi um exemplo de liderança que deu certo. Onde vocês erraram? Quando olha a liderança de vocês, quando vocês olham o timeline lá para trás e falam assim, cara, eu tenho um exemplo de liderança aqui que isso talvez para mim tenha sido um aprendizado que não deu certo. Se vocês fossem resgatar aí no HD um exemplo de acesso de coisas que ali não funcionaram, que foram um grande exemplo para vocês. Eu posso começar rapidamente. Eu diria que o que é coisa de passado, de adolescência, início de fase adulta, é você tomar uma decisão, digamos assim, focada, digamos assim, na popularidade ou no acesso ao poder. Então tem muitas situações que você se vê liderando um grupo de colegas de classe que quer tirar um professor, que quer ejetar um professor, por exemplo. Né? E tá, aí você sente aquele poder e você vai lá e você começa a dizer assim, eu vou tirar esse professor num determinado momento você nem sabe por que você quer tirar o professor. Qual é o motivo, né? Digamos assim, da fúria contra aquele professor, mas você quer tirar para estabelecer o teu poder. Né? Então isso na verdade aconteceu uma vez na minha adolescência e tal, que na verdade quando a gente conquistou a substituição do professor, eu me senti o pior dos seres humanos. Mas me senti de verdade o pior dos seres humanos. Legal. E os meus colegas dizendo assim, pô, ainda bem que você que liderou e tal. Assumiu o risco, sabe aquela coisa? Assumiu o risco, porque a escola podia, Sim. né, contra-atacar, aquele negócio todo. Você assumiu o risco. Mas eu falei, cara, o que eu fiz com esse professor? O cara era um ser humano bom, na verdade era um bom professor, né, e tal, mas a gente sei lá por que motivo aquela coisa foi crescendo, aquela coisa da manada, né? E aí eu não quis ser o líder, mas acabei. Muito legal. É legal esse ponto, eu lembrei da época que eu fazia faculdade, né? Eu me formei em publicidade e propaganda. E nos primeiros semestres, publicidade, você tem muito aquela coisa da criação, da uau, tudo mais. Então eram os professores super descolados. E teve uma época que a gente teve uma matéria que era planejamento de marketing, que era um professor de gravata, que organizava uma lousa super organizada. E eu era representante de turma. Você falou, eu lembrei muito desse caso. E o pessoal começou a ter aula, um professor mais sério e tudo mais. O pessoal veio e falou, Romulo, a gente tem que tirar o professor. Eu falei, por quê? Não, porque eu não tô aprendendo nada, não sei o que. E aí começou essa coisa, a pressão meio do assim, pessoal. É isso aí. E eu falando, gente, mas não faz sentido. Mas por quê? Você não tá aprendendo? Não, é que eu não entendo, porque ele não sei o que. O outro professor fazia uma super dinâmica. Eu falei, cara, mas são coisas diferentes. Resumindo, a gente foi pra história, convocou uma reunião lá com o representante da classe lá e tal. Não o representante da classe, aluno, né, o professor. E o professor veio sem esse professor na sala, falou, pessoal, o que tá acontecendo? Não, professor, é isso. Aí o cara falou, Romulo, o que você acha? Eu falei, olha, eu felizmente discordo. Eu acho que ele tem métodos diferentes, mas ele sabe, né, dentro da matéria que ele é muito bom. Não sei o que, o cara falou, beleza, então, gente, não faz sentido isso aí, o professor vai ficar, e beleza. E aí o professor ficou. Aí o que eu tomei? Uma pressão do pessoal. Porra, você não ajuda... A gente queria tirar o professor, você não tirou. O que é o engraçado, né? Independente da decisão que você tomar... Você fica num bad Você spot. fica, né? Quando você toma uma decisão, você ignora a outra, né? Porque ela... É uma escolha, uma sempre renúncia. Isso, uma escolha, uma renúncia. Então isso é uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo. Cara. Eu vou escolher isso e aquela turma ali, ou aquela... Né, o que vem do que eu não decidi... Faz parte, tem pressão, poderia ser o certo, poderia ser o errado, né? Isso eu acho que é bem interessante. Eu vou passar para a Lúcia, mas antes eu queria só trazer esse ponto, porque é tão fundamental isso, porque eu não sei se hoje a posição que você está me assistindo já é uma posição sua de liderança e de liderados, né? Então, de repente, você já está numa posição que você tem ali um grupo de pessoas. Mas olha o exemplo que veio aqui, né? Para você aprender. O Helder trouxe um caso que a condição dele de influenciar, de poder, foi de decidir uma ideia de futuro de alguém. E o Romulo acaba olhando critérios para tomar essa decisão no caso dele. Independente de uma coisa ou outra, você já deve ter ouvido aquela ideia assim, quer ver a pessoa... Quem ela é dá o poder, né? A gente já ouviu, você deve ter ouvido isso. Então, por trás dessa frase, desse exemplo que eles trouxeram, é assim,
Quando você estiver na posição de liderança, né, como que você vai utilizar isso? Já que a posição de liderança é assim, é ter o poder do cargo, é ter o poder da fala, é ter o poder da influência, enfim, mas está por trás disso. Como que o ego vai atuar dentro de você quando você tem poder? A gente vê tantas questões, né, das pessoas liderarem dentro das empresas, dentro do negócio, no governo, em muitos lugares, porque ela tem o poder, né? E essa ideia de líder e chefe, né, é muito diferente. O chefe lá na Revolução Industrial era importante, porque o cara falava, mandava. Hoje, o líder busca uma identidade, um respeito. E foi muito legal o que eles trouxeram, porque a casca de banana para você escorregar nessa palavra poder, ela é muito ali, né? E eu tenho certeza que o que a gente se reúne aqui é quando a gente fala da liderança, para você transformar essa liderança. Para que você faça uma liderança como a Lúcia trouxe no começo aqui, servidora. Uma coisa que mesmo você tendo poder, isso não ultrapasse uma linha tênue de respeito, né? De transformação, que isso seja muito respeitado. Muito legal o exemplo que vocês trouxeram. E aí queria ouvir a Lúcia. Aonde que foi o erro ali? Ou não é um não, são vários, gente. Nossa, pelo amor de Deus. Então conta um para nós. Vamos falar aqui, ó, né? Eu vou resumir assim alguns pontos porque é importante para quem está começando um negócio. A moda, por exemplo, né? Você está vendendo um produto. Aquele produto, você vai num cliente, não, eu gostaria desse produto. Aí traz para dentro da empresa. Não, vamos fazer. Sim, sabe? Aí sai que nem uns doidos fazendo qualquer coisa para atender aquele que fez um pedido. Você tem que estudar o produto que você vai desenvolver. Então, assim, fizemos vários produtos que não eram adequados para o mercado. Era só uma sugestão. Não se houve um trato para aquele produto. Então, assim, às vezes a gente sai doidamente falando, que nem ele disse, do modismo, e sai e não é por aí. Então, para você lançar um produto, envolve muita coisa por trás. Então, não sair doidamente fazendo qualquer coisa, né, para vender a qualquer preço. Então, nesse desenvolver alguns produtos sem esse estudo, é dinheiro que vai para o ralo. Então, você perde muito tempo, dinheiro, né? E o seu negócio pode ser atravancado por isso. Outra coisa também. O que você tem? Você tem no mundo dos negócios, você tem seu concorrente, né? Então, assim, você fica olhando, né? A busca de informação, ela é sempre salutar. Mas aí você fala, ele tá fazendo, tá indo bem. Lá vai você atrás para fazer alguma coisa parecida. Cara, foge disso. Né? Foge disso, porque o que acontece? Você fica perdendo tempo canalizando sua energia. Canaliza no seu produto, no que você é bom. Entendeu? Naquela experiência que você está tendo com a sua empresa. Então, você perde tempo com esse tipo de coisa. Lógico que você olhar o concorrente, como ele está brilhando, ótimo, mas como fonte de pesquisa, buscar uma informação, mas não seguir o passo dele. Você tem que ter a sua iniciativa. Então, você perde muito tempo, né, e é um negócio que não vai dar certo porque não é sua expertise. Né? Então, a gente, no começo, quando eu trabalhava com licitação, punha um produto que você não tinha, você tinha que pôr para adequar para participar. Então, isso foi no começo, né, que você não tem essa experiência. Mas depois, cara, foca no seu. Foca que você vai ver que o teu negócio é o seu trabalho, o que você pode fazer de melhor para o teu cliente, não só para o cliente, tá? Hoje eu trabalho com um projeto que a gente fala assim, tem que ser bom para os meus colaboradores, tem que ser bom para a ponta, tem que ser bom para a empresa, tem que ser bom um conjunto para todo mundo. É um círculo de coisas boas, bom para todos. Se não é para todos, né? Para o teu distribuidor, para você, para o teu colaborador, para a ponta, para o pai que vai receber aquele material, então tem que ser bom no conjunto. Eu vou... até para você elaborar, na sequência, a gente chamar a inovação, porque ela falou de lançamento de produtos, essa coisa toda, mas eu queria ainda, até você elaborar, colocar uma coisa para a Lúcia aqui, muito legal do exemplo que ela trouxe, né? Quando você, como líder, tem a ideia de focar, né? Fala assim, muito do que eu fiz ali, o meu erro foi que eu desenvolvi produtos às vezes que não tinha aderência, né? Aí você pode trazer métodos para poder avaliar mercado, essa coisa toda, mas eu queria continuar na liderança, né? Na ideia de você
tomar na frente e decidir. Porque, por mais que você tenha tido essa experiência, né, de que teve alguns lançamentos que não deram certo, mas houve uma coisa da liderança aí que eu acho que é uma resposta para isso, que é a tal da resiliência, né? É assim, eu acho tão fundamental quando você... Porque hoje é fato que os sistemas de negócio, eles não permitem que a gente erre tanto, né? Assim, é muito seletivo, um erro às vezes te tira do mercado. Então a gente não tem essa oportunidade às vezes de errar tanto, né? O aprendizado, você precisa mitigar ele, olhar para que você tenha uma certeza, uma segurança maior. Mas eu acho que trazendo o tema da liderança, esse caso, né, do foco da resiliência, eu acho tão fundamental que você, quando está dentro de numa estrutura organizacional, de um plano de negócio, de uma empresa existente, de um negócio gigante, não importa o tamanho, é que você não desista quando a coisa não dá certo, né? Que talvez aquilo te alimente realmente para você ir para onde você precisa, porque é bíblico isso, né? Que tem muita gente querendo chegar no objetivo sem vivenciar o processo. Ah, pois é. Qual que é a lógica disso? Né, eu vejo tanta gente triste, sofrendo. Talvez você está assistindo a gente agora e está com um sentimento não ok, né? E o que eu tenho para te dizer diante do que você falou, o processo é a verdadeira cura. O processo é aquilo que nos traz, para nos trazer forte depois disso que provavelmente você pode estar passando. É o que ela falou. Ela poderia ter desistido, e aí ela não tinha aprendizado. Então, a Bíblia traz isso, né? Jesus trouxe isso, enfim, depende de religião, mas que a gente, no caminhar da vida, nós precisamos experimentar. Sim. Essa é a realidade. E vou falar uma coisa a mais, tá? Hoje, a minha empresa tem 24 anos. Tem as falhas ainda. Há um aprendizado diariamente. Então, recentemente tivemos um problema com compra de um equipamento. Compraram um equipamento errado dentro da empresa. E eu como eu tenho a visão, e eu uso muito isso como exemplo, para que não haja de novo esse erro dentro da empresa, né? Eu estou dando risada agora, mas é sério, porque não foi uma coisa barata, né? E um membro que é responsável, porque você tem que assumir as broncas, entendeu? Sim. Então, assim, porque faltou o quê? A busca de informação da realidade e da necessidade desse equipamento. Então, assim, quanto menos erro dentro da empresa, é isso que você tem que procurar cada vez errar. Mas errar, eu acredito que você lida com o ser humano, né? A gente não está todo dia ainda, né? Então, então a gente então você tem que, ao longo do né, da tua jornada, do teu crescimento como empresa, você tem que procurar diminuir ao máximo os erros. Mas e no começo da sua jornada como empreendedor, eu sempre falo também, tem gente que para no primeiro risco, né? Primeiro problema, meu filho, é melhor pular. Porque você tem vários desafios para vencer, né? Não é tão simples, né? Empreender, né? Então, você tem vários. Então, que realmente, como eu falei, que cada acerto ou erro, alegria ou tristeza, você leve como aprendizado. Você ia falar alguma coisa de processo, né? Vivenciar o processo. Sim, exato. Porque você estava comentando, né, Júlia? E tem a frase da música dos Paralamas do Sucesso que diz que o viajar já é mais do que a viagem. Então, assim, qual é o sentido? Você fala assim, eu preciso ir a Roma e tem que ver o Papa. Aí você sai com essa coisa da viagem, que é para ver o Papa, e você tá andando pelas ruas de Roma e você não vê o vendedor ali, lá sei eu, do café romano, por exemplo, que é 3 gotinhas ali, mas é um café que é uma bomba assim, tal. Aí você deixa de experienciar a jornada, porque você fica muito na fissura do objetivo. Tá lá na frente. Então, o objetivo tem que estar lá, mas você tem que vivenciar a viagem. Aí eu queria, Júlio, rapidinho, de fazer, se me permite, Lúcia, é o seguinte, assim, a gente aprende com um erro e depois a gente leva. Então, aquele que eu mencionei lá atrás,
eu comecei dali para frente, e teve um outro evento na própria escola, 2, 3 anos depois, muito parecido, que eu tratei de uma forma completamente diferente. Não vou narrar aqui, não precisa, porque foi a boa, né? Então teve até a boa. Mas assim, mas na carreira eu comecei desde muito cedo a olhar as pessoas. Tá legal? E aí, o que acontece? Nesse exemplo que você citou, tem um caso muito curioso, muito parecido, então não vou narrar, a pessoa acabou comprando um treco completamente fora da seleção lá, mas por quê? Porque medo do presidente. O presidente, pô, por que isso, por que aquilo? Não, então eu compro a outra, fica tentando adivinhar o que agrada o chefe lá e comprou a coisa errada e tal. Tentando adivinhar. Porque quando eu fui lá no presidente da empresa e falei, comprou errado, aí ele falou, não, mas como assim? Ele me trouxe. Eu falei, não. Eu tive a coragem de dizer para ele, porque você faz as perguntas de uma forma muito imperativa. E o comprador master lá ficou com medo, a Regon tinha uma propostinha de um produto inferior que não tinha nada a ver com nada do que a gente tinha especificado, e você mandou ele comprar errado. Eu falei para ele, eu lamento lhe dizer com pessoas, seu superintendente. Então, assim, e tal. E aí eu aprendi nesse evento, eu tinha 26 anos, 3 anos de carreira, lá sei eu aprendi o seguinte, que o líder, especialmente os intermediários, não sei, a plateia e tal, são amortecedores entre quem está em cima e quem tem que operar. Então, lá quando eu dirigi a Team Nordeste, o presidente, um italiano, um cara muito bom tecnicamente, mas ele também, a sensação quando eu cheguei lá era que os 5 mil funcionários tinham medo dele. E eu falo assim, mas por que medo e não admiração? Porque o cara era muito bom no assunto. Tinha medo porque ele tinha uma atitude corporal, até essas coisas e tal, que as pessoas falam, ai meu Deus, o que é melhor fazer e tal. E eu encontrei, na verdade, a minha equipe no Nordeste, tecnicamente, foi a melhor equipe que eu tive na minha carreira de líder e chefe de, enfim, seção, tá melhor, da minha carreira inteira. Mas eles eram autoestima próxima de zero. No Sudeste não vem pro Nordeste, essas coisas, nós estamos fazendo isso porque o concorrente está fazendo, eu falo, mas gente, quem é o líder aqui? Quem é o líder? O líder aqui tinha, porque o Nordeste, o Sudeste não vem aqui, isso vai, então, comecei a dizer não e tal, por que você está fazendo isso? Porque o presidente quer dizer, não, o presidente não quer nada, quem tem que querer é o negócio e é o mercado, né? Então assim, o presidente é problema meu. Se você me convencer que o que você quer fazer é o melhor para a empresa e eu ficar convencido, deixa o presidente comigo. E eu assumi essa posição de amortecedor, né, e tal. E a empresa fez um turnaround inigualável até hoje na indústria de telecomunicações. Falo isso com muito orgulho, é uma SA, os números são publicados, então quem quiser verificar vai lá na CVM, pega os resultados da Team Nordeste lá em 2001, 2002 e vai ver que foi o crescimento de EBITDA, esses indicadores técnicos todos aqui, mais fenomenal que nenhuma outra operadora de telecom no Brasil jamais chegou perto. Até hoje, isso foi em 2001. 2002. Nós tivemos vários, né, exemplos aqui de situações de liderança, complementando agora com o que o Helder e a Lúcia falou. Inovação. Inovação é um ponto que acho que a gente estava até conversando ali antes. A Lúcia falou, pô, já estou fazendo isso digitalizado há muito tempo e tudo mais, já era um processo de inovação. Mas aí uma coisa que eu queria perguntar, vou direcionar para você primeiro. Você falou, pô, minha empresa tem 24 anos, né? Bebê, né? Bebê. Mas são 24 anos, né, de um projeto que deu certo e vem dando certo e tudo mais. Como é que é esse processo de inovação para você manter, obviamente, as coisas que dão certo, que já foi provado que dá certo, mas você continuar inovando e até pegando o ponto que você falou, sem ficar olhando o que o concorrente necessário, olhando, né, observando, mas não copiando. Como é que vocês tratam esses processos de inovação sem mexer na estrutura central, ali no propósito da empresa, na missão da empresa, mas considerando que tem de novo tecnologia, metodologia e tudo que aparece aí de inovação? Eu vou falar um pouquinho desde o início, né? Há 24 anos atrás eu comecei com tecnologia, que é a gamificação que pede hoje, né, que é a tecnologia na educação, eu faço há 24 anos.
que nós estávamos falando, né, da gamificação para a mente e tal. Então, quando você pega, né, aí a gente vai utilizar, é isso que você me perguntou, o que que é? A experiência do usuário. Como o mundo está caminhando. Você pega um aluno hoje, né, tem vários exemplos aí, de que o mundo está caminhando para a tecnologia, tudo, né, você chega no hospital é mais moderno, você chega em outros lugares, é tecnologia, é robô, e você chegava na sala de aula, é giz e caneta. Giz e não sei o que, não dá mais para fazer uma educação. E eu faço há 24 anos isso. Eu peguei todo o conteúdo que existia, né, no Brasil, de software, e eu falava, gente, mas não pode ser. E eu peguei junto com uma outra pessoa, né, e onde há problema negócio, né, a gente vai diversificando. Eu peguei tudo que existia no Brasil e comecei, é muito pouco, não existe o que eu quero fazer. E comecei a desenvolver conteúdo dentro das disciplinas, né, língua portuguesa, matemática, gamificado. Então, tudo que eu fazia, essa gamificação, esse jogo, né, era com finalidade pedagógica. Então, uma forma diferenciada de dar uma aula. Então, hoje você pega a minha empresa, né, há 6, 7 anos, nós já utilizamos realidade aumentada, QR Code. O meu professor que dá uma aula de vídeo aula é um youtuber. Então, assim, você leva a experiência que tem hoje, né, para o aluno de uma outra forma. E hoje o meu pensamento é olhar tudo que está acontecendo no mundo, né, a tendência daqui 5 anos, e você trazer isso de uma forma que vá auxiliar professor, aluno, pai de aluno, para que ele utilize essa tecnologia em benefício de um aprendizado. E hoje você pega, nós temos um aluno visual, nós temos um aluno auditivo, então eu ofereço isso para cada um jeito de aprendizado. Então é isso, é respeitar também a experiência do usuário. Você tem que levar isso muito em consideração. Então, não é só o que eu penso, é como o mundo está reagindo para o que está vindo. Essa é a inovação que a gente quer levar. Não é só apertar um botão, é pensar em como a pessoa na ponta vai receber isso. Eu vou fazer uma provocação, porque assim, você acabou de dar uma aula de MBA. Eu não estou falando sério. Verdade. Irretocável. Irretocável. Então, assim, porque... Para quem está assistindo, né? Exato. Acabou de fazer um MBA aqui. Não, de verdade. Porque eu sou engenheiro eletrônico de formação, no ITA. Fiz uma... Só fazer o que? Vou brincar com você, pelo amor de Deus. Vai tomando notinha aí. Não, porque assim, eu adoro tecnologia. Trabalhei a minha carreira inteira praticamente em empresas tecnológicas, fui para a área de negócio, gestão, etc, etc, mas sempre muito próximo. Então, inovação, startup, tal, isso foi a seara que sempre encheu meus olhos. Mas a gente, de novo, a tua aula está irretocável aqui, mas você digamos assim, não idolatrou a tecnologia, não idolatrou a inovação. Você buscou as melhores tecnologias como ferramentas para levar a melhor experiência para o usuário na ponta. Exatamente. De acordo com o que está acontecendo, sem o prejuízo de ele ter que aprender, lá sei eu, quem descobriu o Brasil. Sim. Ele está aprendendo o que a gente aprendeu na lousa, caneta e tal, por meio de uso de tecnologias inovadoras, etc, etc. Mas assim, qual é a experiência lá na ponta? Então, assim, eu acho que a gente, como empreendedores, como gestores, como qualquer coisa, a gente precisa tomar muito cuidado de, não entrar numa onda, porque está na onda, e muita gente faz isso, e tem a ver com teoria da agência, para desenvolver a sua carreira, mas não é para desenvolver o negócio que a pessoa está dentro. É muito comum, especialmente em empresas médias e grandes. O cara fala assim, não, nós temos que botar aqui... realidade aumentada, para citar um exemplo. Na verdade não tem, mas ele quer para poder o currículo dele ter uma experiência de ter colocado e tal. Então assim, quem é que avalia isso, Júlio? Certo? Quem é que está preparado para tomar a decisão no tempo certo, seja para dar o primeiro passo, né, na frente dos demais, por exemplo, seja para acelerar um negócio que já está indo bem, né?
ou seja, para, como ficou popular na década ali de 90, se autodestruir para se reinventar, essas modas todas e tal. São todas conceitualmente muito interessantes, mas que na hora de você escolher qual embarcar, você tem que ter uma noção e um pilar forte. E o que a Luz acabou de falar é o seguinte: experiência do cliente. Meu, sim, só um ponto que eu achei legal que a Lúcia comentou, que assim, a experiência do usuário que ela falou é do todo, né? Do aluno, do professor, do pai, né? Às vezes a gente fica assim, quem que é o meu cliente? No seu caso, é o aluno, e só. Aí tá o professor sofrendo com uma plataforma, o pai não conseguindo acessar. Então acho que isso também mostra como vocês inovam não só na parte de tecnologia, mas no pensamento, né? É uma cadeia envolvida ali, né? Isso é muito legal. Eu tenho um CEO hoje já há 3 anos dentro da empresa, mas eu falo, cara, porque organicamente todo mundo, né, busca o sucesso, quer crescer. Só que eu não deixo nenhum cliente para trás. Todos têm que ser atendidos, ouvir a dor dele e entender o que nós vamos levar de solução para ele. Então, assim, e não importa o tamanho, né, tá? Pode ser pequeno, eu faço questão de acompanhar isso. O meu pós-venda, então, é isso. É o crescer respeitando todas as vertentes. Lembra que eu falei que é de forma circular? Tem que ser bom para todo mundo. E eu vejo também, como eu tenho o trabalho com órgãos públicos, então, assim, eu tenho um respeito imenso, sabe? Porque você trabalhar com órgãos públicos, você é taxada, que você sempre tem uma coisa. Se você ver a minha postura, desde quando eu comecei, hoje eu pego cada município, vamos falar em município, porque o órgãos públicos, a gente trabalha com cada cidade lá, um município. A gente tem uma pasta, eu não consegui fazer ela, por ser tecnológico, eu já pedi para desenvolver da DocSide, eles não conseguiram ainda chancelar uma coisa, mas que eu estou atrás, que existe um problema, não achei a empresa adequada para cobrir esse pensamento. O que eu faço? Cada visita é fotografado, é assinado, é acompanhado. Se eu tenho um contrato de 32 horas, no final vai dar mais de 100. Você entendeu? Eu quero crescer, mas crescer de uma forma sólida. Não pega ganha, perde. Não é número. É missão de pegar cada parceiro desse e transformar a educação. E a minha cobrança, né? Eu cobro muito. Eu falo assim, gente, eu quero uma chancela de melhor índices educacionais de um externo, por exemplo, você pegar um IDEB, que acontece? Não é a NetBio falando que ela é boa, então, assim, é um trabalho diferente. Então, aquele pessoal é muito comprometido em fazer isso, né? Essa experiência de ser bom para todo mundo. Você vê, estamos caminhando aí para a parte final do nosso encontro aqui, que é o propósito. Mas eu fiquei muito feliz, quero confessar para vocês que fico muito feliz, porque quando a gente fala de propósito, que é o próximo item, eu estava exatamente me conectando com o propósito do GreatCast. Você vê, para a gente falar de inovação, a gente pensou em trazer, né, pessoas que pudessem contribuir com você, e não faz sentido por uma fala em cima do que vocês falaram, porque está irretocável como você trouxe, né? Mas eu queria ressaltar que eu sou uma prova real do que eles falaram, né? A Lúcia trouxe, há 7 anos atrás eu vi essa ideia de realidade aumentada no livro, né? Eu vejo quanto ela é, assim, incansável em querer fazer essas coisas. E você também, Helder, né? Eu vejo o Helder, um conselheiro de empresa que trouxe tecnologia hoje de inteligência artificial para essa ideia do conselho, né? Então, também está no teu DNA. Então, acho que é legal, porque me trouxe aquela ideia assim, que as ações justifiquem as palavras, né? Que a gente não traz uma experiência aqui de que alguém leu algo, mas uma experiência real. Então, fiquei muito feliz, porque é uma aderência, uma conexão àquilo que a gente está falando. E se você tem o espírito do aprendizado, eu tenho certeza que o que eles falaram e você aplicando, provavelmente essa nossa ideia de falar sobre os erros, você pode evitar. Porque eu ouvia muito a minha mãe falar isso também. Por que você
ir naquele caminho que tem um erro ali, se você pode escolher outro. E se tem alguém te contando uma experiência para você não passar por quê? Mas a gente às vezes insiste em escolher, aí vem alguém que te conta algo que vivenciou isso na prática e você ainda às vezes escolhe um outro caminho. Então não é um julgamento, a gente até, né, Rômulo, a gente fala sempre isso para você. A gente gostaria que o aprendizado que você tenha com a gente não te leve para aquele sentimento ruim. Você vê alguém aqui falar algo e fala assim, putz, eu podia ter feito, sabe? Não, para com isso, para de fazer com que o aprendizado te destrua. Utiliza o aprendizado para te pôr para frente, o passado é uma leitura, né? Então eu vejo muita gente com o aprendizado se autodestruir mais ainda. Então eu gostaria de que você entendesse tudo que a gente está falando aqui e se te fizer sentido, olhar para frente. Se você não fez, eu não sei a condição que você estava inserido. Ok, olha para frente, né? Acho que é isso. E aí... E até indo nessa linha que você está falando, um ponto que a Lúcia comentou antes, acredita no seu trabalho, né? Que hoje a gente tem, até por conta das redes sociais e tudo mais, a gente até comentou também, todo mundo é muito bem sucedido sempre, todo mundo conseguiu muito jovem, muito sucesso, e isso a gente sabe que gera, né? Gera uma expectativa na gente, poxa, eu tô fazendo isso há tanto tempo e não consigo, e essa pessoa já conseguiu, mas a gente não sabe o que tem por trás, qual é a realidade, se é realidade, né? Então acho que é muito importante esse ponto, assim, acredita no que você tá fazendo, vai trabalhando que uma hora você vai chegar. Mas e tem uma coisa que precisa ser claro também. E se não chegar? Aí a experiência que o Helder trouxe aqui é o que você precisa entender. Porque você está projetado em ser alguém que chegou nisso, e se esse dia nunca chegar? E você viveu, né, como ele trouxe lá naquele ponto, porque pode não chegar, Romulo. Verdade. Nós aqui podemos ter expectativas dos nossos negócios que esse dia que está na nossa mente nunca chegue também. Verdade. Podemos ter negócios que a gente já participou e que a gente tem expectativa e que nunca entregou aquilo que estava na nossa mente, mas nós estamos aqui. Então é importante a gente entender que a razão ela não é binária, ela não é 0 e 1, que o que você está imaginando pode não acontecer. E aí a ideia é o quê? Vivenciar, experimentar para que você faça diferente. Mas fazer a jornada vale a pena. É isso, tem que viver, né? Não, tem que viver. E nem tudo que você planeja você vai conseguir conquistar mesmo não, como você está falando, faz parte, nem todo mundo vai atingir o seu Olimpo, porque o primeiro passo é definir o Olimpo, né? Qual é esse... Como é que eu serei feliz? O que significa ser feliz para mim? Então precisa entender. Por exemplo, eu gosto de citar, vou falar, o meu cunhado é um professor de história, disputadíssimo, que viveu a vida toda com salário de professor de história. E ele é um cara realizado. Exato. Porque para ele dizia assim, né, nos anos passados lá e tal, eu chegar em casa, tiver minha cervejinha gelada lá, pra eu dar uma relaxada, tará, assim, disputadíssimo ali no Vale do Paraíba, como professor de Tará. Eu vi uma vida, repito, com salário de professor de história, estou insistindo nisso, porque é uma vida simples, né, que ele conseguiu, mas ele viveu com conforto, com enfim, os filhos maravilhosos, adultos, formados e tal. Mas assim, então assim, em primeiro lugar é isso, né? Não é assim, sucesso não é necessariamente, enfim, ser o presidente da empresa e ganhar fortuna, não sei, cada um vai definir o seu sucesso. E mesmo você definindo o seu sucesso, que eu acho que esse é o teu ponto, não necessariamente você vai chegar. E se la vie. E aí vamos eu acho que trazer isso, né? Vamos já entrar nisso, no propósito, né? Então, qual que é a ideia de vocês em relação a isso, né, Rômulo? Porque a gente falou do propósito aqui do GreatCast, mas nós temos nossos propósitos. Sim. E como é que vocês entendem o propósito de vocês, né? Ele foi claro, ou também é um aprendizado? A gente às vezes vê pessoas criticando, né, exatamente isso. Como você não tem propósito? Como, né? A gente vê isso por aí. Então você que quer ouvir um pouco sobre propósito, o que vocês entendem do propósito de vocês? Vou falar, né? Porque quando você trabalha, que nem no meu caso, aí eu fui desenvolvendo, né? A empresa, ela foi crescendo. Aí você começa a olhar, fala, cara, que legal, né? Você conseguiu. E o que você quer melhorar ainda mais, né? Eu sou cristã, tá? Eu sou da linha de Cristo, busco entendimento e do servir, né? De ser melhor para o próximo, deixar a vida do outro melhor. Então, quando você atinge
eu queria melhorar cada vez mais a vida dos meus colaboradores. Não que eu não melhorasse atrás, que eu observei sempre as pessoas que estavam na minha volta, se tinham dificuldades, o que eu poderia melhorar, né, de uma estrutura de casa, né, de viajar, de viver. Uhum. Então, quando em 2022, que foi a meritocracia, eu introduzi meritocracia. Pô, nós criamos um modelo de meritocracia. É o ideal? Não sei, mas eu não abri mão de fazer. Tem que ter meritocracia, entendeu? Para eles partilharem uma parte do que estava acontecendo. E a ideia é a empresa melhorar cada dia mais nessa parte de meritocracia. Outra coisa que a gente também está fazendo. Eu já discuti há muito tempo o ESG, mas não esse ESG que todo mundo faz para aparecer, que não sei. Não. O greenwash. Nem quis mencionar, mas vamos lá, é isso aí mesmo. Então, assim, eu queria fazer um ESG diferenciado. E vou falar de atitude, sim. Há muito tempo na minha empresa, eu coloquei um bebedouro. Eu me incomodava, aqueles copos de plástico. Então, eu dei uma garrafa para todo mundo, né? E, para falar uma coisa mais legal. E coloquei o bebedouro. Então, assim, não importa se é um copinho que eu estou deixando de mandar para a natureza. Uhum. As pessoas ficam imaginando coisas grandiosas. Então, atitudes simples, internas, que você vai poder melhorar. Então, esse ano a gente introduziu o ESG, na diretoria assumiu o meu filho, que está fazendo brilhantemente, assim, acompanhando de perto. Então, mais um grande passo do meu propósito e como missão. E agora, em agosto, eu assumo uma ONG chamada Criando Asas, que eu quero fazer o que eu falei aqui, acho que numa conversa interna, nos bastidores aí, falando do quanto é bom você melhorar a vida de outras pessoas para que elas melhorem a vida de outras. Então, assim, esse é o meu propósito. Essa ONG, ela já tem, minha cidade onde está, a empresa, 75 crianças especiais, e a gente eles já fazem um trabalho, tá? E eu pretendo potencializar isso, além de cuidar de crianças especiais, porque o foco autismo, vários déficits, né? Então a gente está cuidando disso na educação e também nessa vibe aí de potencializar, de mentorar jovens para serem empreendedores. Uhum. Então essa já vem como né? Eu falo que é uma missão, né? De fazer uma empresa de educação, você pegar as pessoas e ampliar o que você tem para transformar a vida. Então, assim, esse é meu propósito de como deixar minha jornada e minha vida ocupada por coisas também que fazem a diferença no mundo. É isso. Olha, maravilha. Assim, eu sou filho de um médico homeopata e de uma nutricionista, né? O meu pai usava muito uma frase que ele atribuía a Confúcio. Sinceramente, eu nunca tive curiosidade de ver, porque ela foi tão forte para mim que, mesmo que não tenha sido, não importa de quem seja, que ele dizia o seguinte: se você quiser corrigir o mundo, primeiro ponte em ordem. Tá? Então, pode parecer egoísta, certo? Eu vou primeiro me colocar em ordem. Mas é o melhor. Tem a frase popular, né? Muito ajuda quem não atrapalha. Certo? Sim. Então, assim, primeiro ponto em ordem. Então, eu sempre, desde criança, eu acho que eu sempre tive uma autocrítica. Como todo ser humano, eu tenho minhas doses de vaidade, de orgulho, etc. Não é uma Mahatma Gandhi que está aqui, tá certo? Né? Não é um Cristo e tal. Então, eu tenho minha vaidade, tal. Mas eu sempre tive um elevado senso de autocrítica. Eu adoro receber críticas até hoje, 61 anos de idade, de quem quer que seja, escuto, tal, penso, remo e tal. Então, assim, primeiro, eu diria que eu estou com 61. Eu diria que a minha jornada sempre foi muito atrás de me colocar em ordem em todas as áreas, me formar, me empregar, gerar renda para poder me sustentar como um adulto. Me casei relativamente cedo, sou casado há 37 anos, me casei com 23 anos de idade, mais ou menos, e tal. Então, tive que ter a responsabilidade, não a obrigação, são palavras bem distintas,
de que a partir dali não era só eu. Era eu e mais uma pessoa. Na hora que a gente decidiu ter filhos, nós conversamos, falei assim, nós vamos dar conta de pelo menos mais 22 anos. Eu sempre dizia assim, da gravidez e mais os 21 para definitivamente entregar para o mundo, nós vamos ter as condições, não só financeiras, as condições morais, as condições éticas, as condições de ser um bom pai, etc, etc. Fui um pai perfeito? Longe disso. Mas eu priorizei o crescimento deles, né, crescimento como seres humanos, muitas vezes em detrimento de desejos e interesses meus, né? Sabe o que isso me chateia? Nada. Mas nada. Se eu fosse fazer de novo, faria do jeito que eu fiz, evitando os erros que eu cometi. Porque é o seguinte, eu tenho 2 adultos que eu chamo de filho, pro resto da minha vida, que são absurdamente maravilhosos. Na carreira, depois daqueles aprendizados ruins, né, que eu comentei aqui e tal, assim, eu procurei olhar as pessoas. E procurei desenvolver as pessoas. Sempre. E muito pouco, para não dizer zero, que seria injusto comigo mesmo, mas muito próximo de zero de caridade, no sentido financeiro. Muito pouco. Eu não gosto, não tenho vergonha de dizer isso, eu não gosto de dar dinheiro. Agora, dar conselho, apoio legal, não sou advogado, mas, por exemplo, eu tive um caso de uma empregada doméstica que comprou um terreno, estava pagando um terreno, um loteamento e tal, e que o loteamento foi embargado, enfim, a história não importa aqui muito longa, e aí recebeu do vendedor, que tinha loteamento lá, uma ordem de assim, pare de pagar, porque para papá, sei lá o quê. E aí ela falou, o que eu faço agora? Aí eu não sei, mas eu liguei para o meu advogado, pedi as orientações, ele passou, ajudou, ela construiu a casa lá, tá lá o loteamento, enfim, virou um bairro, tá legal, papapá. Enfim. Não é dinheiro, mas uma forma diferente de ajudar. Exato. Nesse caso, até rolou um pouquinho de dinheiro num determinado momento, porque eles foram construindo a casa, ela, nossa, enfim, empregada doméstica lá, e o marido porteiro de prédio. Tá? Então, gente muito simples, mas muito trabalhadora. Então, os dois foram construindo a casa e chegou num determinado momento que tinha que fechar a casa, janelas e portas, estamos falando disso, tá, gente? Janelas e portas, para poder passar cobre, poder botar louça, porque senão as pessoas roubam, né, e tal. Então, nessa hora, aí faltou lá, na época, lá sei, era coisa de R$2.500. Aí eu falei, toma aí, para dar esse passo importante e tal. Mas essa foi uma ajuda, por isso que eu disse que não era zero, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que se desenvolver sim, tem que olhar quem está próximo. A Lúcia falou disso, porque não dá para a gente resolver, lamentavelmente, os órfãos da Ucrânia, ou da faixa de Gaza, onde quer que seja, tá? Não estou julgando lado a lado aqui. Eles estão muito longe, eu tenho que ajudar quem está próximo de mim. Porque aí essa onda, ela vai reverberando. Então, assim, propósito, cara, eu quero, antes de mais nada, seguir sendo feliz, quero continuar sendo um bom marido no sentido amplo da coisa. Pai, eu diria que serei até o final da minha vida, mas essa missão está completamente cumprida. Avô, sabe, onde for possível fazer essa circularidade aí que você comentou, Lúcia. E o fechamento? Vamos fechar. Quer comentar, por favor? Terminar. Eu como tenho veia muito forte cristã de coisa, meu papel é muito extenso nessa parte aí. Então, umas coisas que me marcam bastante, e tem uma frase que eu vejo, né, que é aquele que fala assim, se a dor do próximo não te incomodar, o doente é você. Então, eu levo isso muito ao pé da letra. Não tenha dúvida. Então, assim, me incomoda bastante. Eu não passo nas ruas de São Paulo vendo pessoa na rua e não me incomodasse, porque tudo eu questiono muito, sabe? É uma coisa muito forte em mim, o social. Mas, enfim, cada um no seu potencial, cada um na sua forma, ajudando e contribuindo. Fazer, né?
É isso. Bom, finalizando, acho que a gente teve muitos aprendizados aqui hoje. Muitos mesmo. Queria de cada um de vocês, só antes da gente fechar, o que você tira aí, o que você pode deixar de recado para quem está assistindo, com base nessas conexões que a gente fez aqui hoje. Podemos começar por você mesmo, Júlio? É isso aí. E eu queria não, né? Eu quero que no começo eles falaram, a Lúcia falou do livro, nessa apresentação eles falarem dos livros, porque vários papéis foram apresentados deles aqui, e escritores também, porque tem aí seus livros e trouxeram aqui, vou mostrar para vocês, né? Mas assim, o fechamento, né, Rômulo, eu sempre digo que tem uma coisa que nunca vai parar na minha vida, é essa ideia do copo vazio, cara. Assim, eu aprendi de ter o copo vazio. Porque quando você tem o copo vazio, você tem a capacidade de encher ele todo dia. Né? Então, assim, você pode ter começado essa live, esse podcast, olhando assim, cara, mas será? Quem é o Helder? Quem é a Lúcia? Quem é o Romulo? Quem é o Júlio? E, de repente, quase ter perdido a oportunidade de ter ficado até o fim. E aí você ficou e você ganhou. Outros podem ter desengajado logo no começo, porque dizem que a ideia de conteúdo tem esse lance, né? No começo você tem que subir para reter e depois a pessoa fica, né? Mas, sendo o exemplo A ou o exemplo B, o meu rumo é assim, eu tenho certeza que quando eu tenho um convidado como esses convidados maravilhosos que estão aqui com a gente hoje, os que vieram já e os que vão vir ainda, eu vou sair mais forte. Eu vou sair mais forte, porque as histórias deles trazem uma oportunidade de reorganizar, de reagrupar, de reorientar a minha. Então, o fechamento meu, na verdade, não é um fechamento. Nunca é. Nem na morte vai ser. Porque é a capacidade da gente entender que todo dia é dia de nascer de novo e fazer algo diferente. Então, não é uma honra esse tipo de encontro, mas é um presente. Como foi falado aqui, ter alguém que se disponibiliza de tempo, porque isso é uma doação. A gente pode estar falando não dinheiro físico, mas por trás disso está um investimento, que não é pequeno, né? E eu tenho certeza que a contribuição, quando você imagina em ajudar alguém que possa ser tocado por esse vídeo, por esse conteúdo parcial, total, pelo corte, né, que você falou. Sim. Vamos fazer os cortes, de repente você está vendo uma parte que é um corte. Eu acho que isso não tem preço mesmo. Então eu fico muito orgulhoso, muito satisfeito. E eu nem tenho palavras para agradecer, porque acho que não tem. Porque eu acho que não tem, né? Não tem. Eu acho que é uma coisa assim que o valor é imensurável. E como pegadas na areia, né? E como aquela ideia de estrelas ao mar, né? Você não viu? Depois vê lá. Pegadas na areia e estrelas ao mar. Não importa a quantidade. Se a gente tocar o coração de uma pessoa, já valeu. Porque tem muita gente que no digital tá falando do engajamento, e a gente já debateu isso, né? Sim. Principalmente para quem tá começando, né? Talvez o cara faça aquela pergunta, mas quantos vão assistir? E a nossa resposta, a gente tá no início do projeto, eu não sei. Mas se um assistir, se você que tá assistindo aqui fez a diferença para você, a gente atingiu. Já valeu. É isso. Bom, participar, assim, é uma troca, é sempre um aprendizado, conhecer uma empresária fabulosa, né, aqui do meu lado, estou super feliz de lhe conhecer, Lúcia. Eu também. E tal, de te rever e tudo, para conhecer o Rômulo, sempre muito maravilhoso. Eu diria assim, que como a gente está falando muito de jornada, né, o meu comentário final vai ser uma história real que eu vivi na época do vestibular. Vestibular no Brasil dizem que é muito cruel, mas na verdade, em minha percepção, é o mais justo porque é impessoal. Cada um chega lá e resolve de um jeito. Tem a parte econômica e tal, mas não precisamos debater isso. Mas logo, quando eu fiz vestibular, a gente tinha prova todos os domingos. E a cada 4 semanas tinha lá um re-ranqueamento, enfim, não importa. Mas lá pela quinta-feira vinham as notas da prova de domingo. E logo na primeira prova de geometria e trigonometria, nós tivemos na turma um 0 e um 10. Certo? No meio da turma lá e tal. Vestibular. Tem uma cerca para passar lá na frente, certo? Olha o objetivo, né? Você não vai vestibular porque você vai fazer vestibular. Você entra num curso preparatório para pular aquela cerca, aquele funil terrível que é o 10 para 1, 100 para 1, 200 para 1 lá que você está entrando lá na faculdade. Muito bem.
O professor lá, que entregou a nota lá, que era o diretor do colégio, foi já falecido, ele virou pro cara que tirou 10 e falou assim: estou preocupado com você. O cara tirou 10 na primeira prova, então. Você me preocupa. Porque é o seguinte, é a primeira prova, nós estamos em março, vestibular em novembro. Como é que você me arranca com 10? Daqui pra frente, ele falou assim mesmo, olha que loucura. Eu vou completar a história porque eu acho que é uma mensagem muito legal para quem tá no lugar. Então, assim, porque daqui até o final do ano você vai ter que se matar para não piorar. Verdade. Você vai ter que se matar para não piorar. Então, fica de olho, eu vou ficar de olho em você e tal, porque você tem 10 meses onde, em relação a isso aqui, você só vai piorar. Então, se mate. Aí virou pro cara, e você que tirou 0? Todo mundo rindo e tal. Falei, você está de parabéns. Porque é o seguinte, você tem 10 meses para subir essa rampa e ir aprimorando a sua qualidade de entrega nas provas para chegar lá naquele funil e tal. Os dois entraram nas top 3 University de Engenharia do Brasil. Os dois. Um estudou comigo no ITA e o outro foi para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, na verdade. Legal. Então, assim, não importa de onde você começa. Importa como você começa e aonde que você quer chegar. Eu acho que e aí a jornada que você vai construir com isso. Então, assim, para mim, um prazer estar aqui. Espero ter contribuído um pouquinho. E muito obrigado mais uma vez pelo convite. Fala do seu livro. Bom, comenta do livro. Não, é assim, falando de legado, né, rapidamente e tal. Então, assim, ao longo da nossa jornada, eu continuo estudando, continuo lendo muitos artigos científicos e quando eu gosto de um tema, eu quero ir até, digamos assim, a gênesis dele para entender como é que a gente chegou aqui. Então, assim, um dos legados, né, que vai, obviamente, sobreviver à minha existência, é esse livro aqui, que é um livro que eu construí a partir de um mestrado que eu fiz em governança corporativa, que demonstra uma jornada para dar longevidade às empresas, Lúcia, a partir das pessoas que são as proprietárias e as herdeiras daquele negócio. Entendendo as pessoas, a gente começa a construir uma jornada para a longevidade. Esse é eu tenho outros 3 títulos que eu já publiquei e tenho, assim, não é o desejo, não vou nem dizer desejo. Tem aí um material, um conteúdo, um conhecimento que me sobreviverá. E isso me dá uma satisfação infinita. Agora, muito obrigado. Finalizado, parabéns. Muito obrigado. Lúcia. Nascida da luz. Eu não tenho todo esse propósito seu aí, que é bem mais forte, mas... Imagina. Quando eu fiz esse livro, eu contei muito pouco da minha história de vida, mas eu queria levar uma mensagem, né, para as pessoas, né, de uma forma diferente. Então, é um livro, ele tem ilustração, ele é escrito em poemas, de uma fácil leitura. Eu queria mostrar um pouco, né, desse legado meu de vida mesmo. Então, é um livro que traz um pouco de tudo, né? De negócio, um pouquinho de negócio, um pouquinho de experiência de vida, de coisas difíceis, né? Que a gente passa e tentar superar a cada momento. Então, para esse livro, e como a gente sabe, eu lido com educação e eu não vou jogar. Eu falo que eu nunca jogo sujeira debaixo do tapete. As pessoas têm dificuldade de leitura e a leitura te liberta. Então, gente, vamos ler. Mas, enfim, para tornar isso mais agradável, é por isso que eu fiz em capítulos curtos, bem curtos, e escrito em poemas, ilustrado, né? Então, uma leitura muito fácil, que possa trazer algo de bom e melhorar o seu dia. É isso. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, de passar aí um pouco da história, né, do legado, e se puder contribuir, a gente fica muito feliz, né? E um prazer aqui te conhecer o Rômulo, a Sofia? Sofia, né, Júlio, obrigado pela oportunidade. Gratidão. Então é isso, pessoal. Sigam todos eles nas redes sociais. A gente vai deixar todos os contatos aí. Agradecer você que assistiu o episódio completo, ouviu algum corte aí nas nossas redes.
Nosso objetivo aqui, nosso propósito é trazer esse conteúdo, trazer informação para que você possa se identificar, né? Acho que é importante, e poder ajudar no seu dia a dia. Em breve a gente volta aí com mais um episódio. Eu agradeço mais uma vez aos convidados e até a próxima. Tchau, tchau.